Bom dia, turmas 601 e 602. Gostaria que você aí no seu caderno anotasse a data da nossa aula de hoje, 27 de novembro de 2020. Tema da nossa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre a ascensão do cristianismo, tá? Bom, a partir do século III, como vimos, o Império Romano ele entrou em uma crise prolongada. Para muitos romanos empobrecidos em consequência da crise, a religião oficial e o culto ao imperador já não traziam conforto espiritual ou esperança de dias melhores. Então, passaram a buscar remédio para suas aflições em outra religião. Foi justamente nessa época que o cristianismo se expandiu e se consolidou. Para isso, contribuíram os ensinamentos de Jesus, né? Que aí, segundo o Novo Testamento, Jesus, filho de Maria e José, nasceu em Belém, lugarejo próximo a Jerusalém, na Judéia, que na época era uma província do Império Romano, sob o governo de Otávio Augusto. Aos 30 anos, né, dizendo ser o Messias esperado, Jesus começou a percorrer as aldeias e cidades da Judéia, pregando o amor ao próximo, a humildade e a igualdade entre as pessoas, e prometendo aos justos o paraíso. E aí, com isso, ele conseguiu um grande número de seguidores entre os judeus pobres. Em suas pregações, Jesus dizia: a adoração a um só Deus, único e universal, opondo-se com isso à crença aos vários deuses romanos, e afirmava ser o Messias que traria felicidade eterna a quem merecesse, e também estava contra a violência e prometia a vida eterna. Por isso, e pela acusação de se dizer rei dos judeus e de pregar contra as autoridades, Jesus ele foi condenado à morte na cruz pelos romanos. Após sua morte, os apóstolos, com destaque para Paulo e Pedro, passaram a transmitir seus ensinamentos aos povos do império, já que a proposta cristã era de uma religião universal, tá? E com a promessa, né, de melhorar o mundo, animado pelas pregações dos apóstolos, né, exemplo aí de Pedro, e por as obras de caridade, esse cristianismo ele começou a se expandir, tá? Como eu mostrei aqui para vocês aqui nesse slide, que está sendo apresentado nesse momento, entre diferentes grupos sociais e povos, tá? Entre os gregos, os romanos, os samaritanos e entre outros povos também, e regiões ao redor de todo o mar Mediterrâneo. Mas por que tantas pessoas pobres se convertiam ao cristianismo? Bom, os pobres eles buscavam na religião de Jesus a esperança de conseguir o paraíso. Para eles, que formavam a maioria dos primeiros cristãos, o imperador era o anticristo e Jesus era a salvação, a felicidade eterna em outra vida. E com isso, né, nós tivemos também nesse período, tá, dessa crise do Império Romano, a perseguição aos cristãos, todos aqueles aí que passaram a seguir, né, ao cristianismo. Bom, conforme o cristianismo ele se expandia, as autoridades romanas passaram a persegui-lo. E a perseguição aos cristãos aconteceu por mais ou menos 2 séculos. E aí se incluiu aí essa perseguição, execuções públicas e crucificações, exposição a feras famintas para serem devoradas e destruição de suas igrejas. Resistindo a essa perseguição romana, os cristãos reuniram-se nas catatumbas, que eram as galerias subterrâneas, aonde eles oravam e sepultavam seus mortos. Apesar de serem perseguidos pelo governo romano, o cristianismo, né, continuou atraindo pobres, remediados, ricos, homens, mulheres e até mesmo algumas autoridades romanas. E com a crise do século III, o cristianismo ele se consolidou como uma religião com grande número de seguidores por todo o império. Inicialmente, aí, os imperadores alarmados intensificaram as perseguições aos cristãos e posteriormente perceberam que era melhor aliar-se a eles a fim de conservar o seu poder. E então, né, no ano de 313, tá,
o imperador Constantino concedeu liberdade de culto aos cristãos, criando aí o Edito de Milão. E antes de morrer, ele resolveu também se batizar. A consagração do cristianismo deu-se no governo de Teodósio, que ele transformou o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Nascido entre os povos, o cristianismo passava a ser agora uma das colunas de sustentação do Estado romano, que passou a ser chamado de Império Romano Cristão. Agora aí para a gente exercitar, vocês vão pegar aí o livro de vocês e o caderno e responder o dialogando das páginas 245, 246 e 247. Beijo grande, bom final de semana e até a nossa próxima aula.